Boa noite a todos, a todos que estão presentes e a todos que nos estão a acompanhar no YouTube do Panático Clube e posteriormente possam estar a ver esta gravação. Eu tenho algumas palavras que possam ser úteis para fazer a introdução do tema que nos traz a atividade física e desportiva e o desporto escolar em particular desempenham um papel importante na vida escolar das nossas crianças e jovens, ajudando ao desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais saudáveis e assumindo também a importância da sua preparação cívica. É essa atividade física e desportiva que permite aos jovens um contacto direto com elementos da cultura desportiva, essenciais para lá das fronteiras do desporto e da escola. A aprendizagem das regras de cooperação e da competição saudável, dos valores de responsabilidade e do espírito de equipa, do esforço para atingir metas desejadas ou da importância do cumprimento de objetivos individuais e coletivos, peças fundamentais da ética desportiva. O desporto escolar é, assim, uma plataforma a partir da qual deve ser trabalhada a transversalidade dos hábitos característicos do bom desempenho desportivo, resultante do empenho individual e coletivo de alunos e professores, e permite também a construção de vínculos entre as crianças e os jovens com a escola, como espaço que lhes confere a oportunidade de se realizarem nas suas capacidades físicas, relacionais e cognitivas. O sucesso desportivo implica um trabalho continuado e disciplina metódica, tendo também uma influência importante na qualidade da aprendizagem e, consequentemente, nos resultados escolares dos próprios alunos. Ciclicamente é anunciado o programa quadrienal para o desporto escolar, constituindo um momento de grande não só para as escolas, mas também para o movimento associativo desportivo. São reconhecidas deficiências e insuficiências entre o mundo desportivo escolar e o mundo federado, com um significativo distanciamento, mesmo nas camadas mais jovens deste, e a vida paralela que os jovens vivem no ambiente escolar e também desportivo. Anseia-se por pontes, por sinergias, por dissolução das vias de comunicação e continuidade, em apelo do desenvolvimento dos jovens na sua progressão para a adolescência e seu posterior envolvimento na atividade física e desportiva. O Programa Estratégico do Desporto Escolar de 2021 e 2025, recentemente anunciado, surge depois de um período de meses marcados pela pandemia e de forma imperativa erradicou os alunos e os professores das escolas, ou gerou momentos intercalados de presença escolar, mas principalmente paralisou, por razões sanitárias, a atividade física e desportiva. Este programa estratégico surge, portanto, para uma linha de vista de 2021-2025, resultou de um trabalho que vai ser aqui explicado, quer no seu conteúdo, quer na sua própria elaboração. Pedimos à professora doutora Diana, do gabinete do seu Secretário de Estado da Juventude e Desporto, até por indicação própria do seu Secretário de Estado, para nos vir apresentar aqui as linhas principais deste plano estratégico e, inclusivamente, anunciar-nos o que mudou relativamente à realidade que nós conhecemos. Estamos na realidade desportiva há muitos anos, acompanhamos o desporto escolar há muitos anos e estaremos em boas condições para avaliar estas eventuais mudanças e, inclusivamente, poder aqui opinar sobre a sua justeza. Dou a palavra, então, à sua professora doutora para correr esta reunião. Obrigado. Muito obrigada. Este microfone estará também a funcionar, correto? Só para ter a certeza que em casa... Muito bem. Então, muito obrigada, caríssimo Presidente. Gostaria de começar por agradecer o convite para estar aqui hoje. É, de facto, um tema pelo qual tenho carinho, enquanto ex-aluna do desporto escolar, enquanto amante do desporto. Portanto, o desporto escolar sendo a base da pirâmide desportiva, ou pelo menos assim queremos, tenho um carinho muito grande, portanto agradeço mesmo o convite para estar aqui hoje a falar deste tema que tanto me diz. Cumprimento todos os presentes, presidentes de federação, os sócios do Panatlon,
Tenho aqui uma ex-professora minha, a professora Leonor, portanto também não sei se recorda de mim, mas pronto, não podia deixar de dar uma palavra especial a esta minha professora, também mãe de uma colega de licenciatura minha, mãe da Vera, que também foi minha colega, portanto esse cumprimento especial e um cumprimento à Vera também, obrigada. Portanto, o que me traz aqui hoje é tentar explicar desde 2017-21 para 21-25 quais foram as principais alterações do desporto escolar. Naturalmente que o programa 17-21 nos últimos 2 anos, portanto metade do programa praticamente, ficaram afetados pela pandemia de Covid-19, pelo que o balanço que é possível fazer acaba por ser um pouco injusto, um pouco difícil de perceber a implementação. Tentarei esclarecer o máximo possível, mas sabemos no fim que haverá espaço para questões, portanto eu iniciarei a minha apresentação. O desporto escolar baseia-se num sistema universal e aberto de modalidades e de práticas desportivas. Lembrar aqui que o desporto é um direito previsto na Constituição Portuguesa, portanto estamos a falar do artigo 79 da Constituição da República, e é ao Estado que compete garantir a oferta desportiva. E que sítio melhor para ter a população infantil-juvenil do que a escola. Todas as crianças, todos os jovens, à partida, passarão por este caminho. Em termos de funcionamento, e ainda dentro deste slide, por vezes podem surgir aqui algumas questões, como é que funciona o desporto escolar. O desporto escolar, desde o 21º Governo Constitucional, passou a ter aqui uma dupla tutela, que assim se diz. O desporto escolar esteve sempre na tutela da Educação, do Ministério da Educação, do Secretário de Estado da Educação, e desde o 21º Governo, portanto o Governo anterior, passando o desporto para o Ministério da Educação, houve aqui uma grande aposta também em fortalecer esta sinergia entre aquilo que é a educação e o desporto passou a ter também uma palavra naquilo que era o desporto escolar, que até então só tutelado pela educação, enquanto projeto de complemento curricular. Portanto, basicamente, em termos de funcionamento, temos o Sr. Ministro da Educação, que tem 2 secretários de Estado com poderes delegados, que assim se diga, para esta área, o Secretário de Estado Adjunto e da Educação e o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, gabinete onde eu sou técnica especialista, que tutelam o desporto escolar. Depois temos 2 direções gerais, a Direção-Geral da Educação e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. A Direção-Geral da Educação, tal como para outros projetos, compete-lhe a ela coordenar, acompanhar, propor orientações em termos pedagógicos, didáticos, para tudo o que sejam atividades do desporto escolar, naturalmente com a tutela e as indicações e o acompanhamento dos gabinetes governamentais. Depois compete à DGEST, à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, operacionalizar, em articulação com essas indicações, operacionalizar esse trabalho. Da DGEST surgem naturalmente, para muitos isto não será novidade, para outros será, mas importa um pouco perceber como é que funciona a estrutura para conseguir perceber depois o que acontece no terreno. Portanto, a DGEST depois tem os seus coordenadores regionais, coordenadores locais do desporto escolar, e cada escola também tem o seu coordenador de desporto escolar. E basicamente este é o funcionamento. Tudo o que sejam, por exemplo, competições nacionais, orientações nacionais, regulamentos, são feitos pela nossa Direção-Geral da Educação, que depois trabalha conjuntamente com a DGEST para que a informação possa chegar de forma harmoniosa, articulada e de igual forma a cada coordenação regional e posteriormente a cada coordenação local. Não poderei então começar a falar do programa do desporto escolar 21-25, sem fazer aqui um pequeno balanço dentro daquilo que é possível fazer, daquilo que foi o programa anterior do quadriênio 17-21. Optei por colocar também aqui o 13-17 só neste slide apenas para percebermos. O desporto escolar é
direi, o único projeto educativo de complemento curricular para o qual são atribuídos créditos letivos. Significa isto que o professor tem no seu horário tempo letivo, um professor tem por norma 22, dependendo da idade naturalmente, mas tem por norma 22 horas letivas de aulas semanais, depois tem os seus tempos não letivos, distribuídos pelo seu diretor de escola de forma autónoma. As escolas têm essa autonomia, mas o desporto escolar tem aqui uma característica que é, para as atividades regulares do desporto escolar, permite dar créditos letivos. Quando olhamos para estes, o que é que são 22 mil, o que é que são 21 mil, significa que todas as semanas existem, atualmente, aqui no último ano de 2021, optámos por manter, porque com o Covid-19 não conseguimos perceber, não conseguimos avaliar estes últimos anos, portanto, aumentámos sempre. Depois, no ano 2021, que foi já o pós-Covid, não aumentámos os créditos, porque optámos por manter, e este ano idem, mas significa que todas as semanas existem 22.600 horas de desporto escolar, atividade regular. Portanto, temos grupos de equipa a trabalhar no desporto escolar. Isto falamos de atividade regular, não falamos de outras atividades do desporto escolar que ocorrem nas componentes não letivas, outras horas de educação física, outros projetos. Estou aqui a ver outros projetos que nós gostamos, que as federações às vezes implementam, por exemplo o Daily Mile é um projeto também muito interessante. Não entra aqui, naturalmente, mas estamos aqui a falar mesmo de trabalho de grupos de equipa. Quantas horas semanais? 22.600 horas, se formos a pensar em número de professores de educação física, se formos a pensar que isto não é curricular, é de complemento curricular, são de facto muitas horas que estamos aqui a ter da educação para o desporto, porque o desporto é nitidamente uma ferramenta educativa e deve ser por isso potenciada. Continuando aqui no balanço, vamos tentar aqui perceber quantos grupos de equipa tivemos no programa anterior. Naturalmente, no último ano descemos porque houve algum receio também dos pais, apesar de mantermos os créditos letivos, houve algum receio de muitos encarregados de educação em manter as atividades do desporto escolar, mas estamos a falar de... Vou aproveitar aqui o 19-20, que ainda representou 173.221 alunos em prática desportiva regular. Significa isto que faziam 3 horas, pelo menos 3 horas, alguns grupos 5 horas, de atividade física regular, porque depois temos os projetos complementares, que eu explicarei à frente, que acrescem e muito a este número. Um número muito interessante que muitas vezes nós nunca passamos é, então, e em média, quantos alunos existem por cada grupo equipa? Mais uma vez darei aqui o exemplo de 19-20, o último ano em que funcionou. Estamos a dizer que cada professor, em média, tem 25,28, não existem 0,28 crianças, não é? Mas quando falamos em média temos que utilizar, portanto, cerca de 25 alunos, portanto é uma turma, assim que se diga, em média, cada professor tem 25 alunos no seu grupo e equipa. Às vezes vão todos, outras vezes não vão, mas significa isto também, que haverá professores com menos alunos, terão que ter pelo menos 18, exceto em algumas modalidades específicas, como o caso das náuticas ou os desportos adaptados, em que, dadas as características das modalidades, é permitido menos alunos por equipa. Mas significa também que temos muitos professores a trabalhar com mais do que 25 crianças no mesmo treino, na mesma sessão, o que, como devem calcular, não será uma situação propriamente fácil de gerir. Mas são estes os valores. Daqui, destes quadros, conseguimos já tirar algum balanço. Eu gostaria só aqui, como estou a falar deste balanço 17-21, eu gostaria de dar aqui uma palavra especial para o Dr. João Ribeiro, da Direção-Geral de Educação. O João Ribeiro foi, eu digo o homem do leme, porque desde o início da pandemia, mais ou menos, começámos a trabalhar nisto um pouco antes, mas durante a pandemia acabou por estar a coordenar um grupo que falou com federações, que falou com associações de pais, que falou com associações de diretores,
que falou com alunos, portanto, aqui um grupo que fez este tal balanço das necessidades do desporto escolar, fizeram uma identificação do que é preciso mudar, o que é que falta para haver mais interesse dos alunos no desporto escolar, com os mesmos recursos, como é que podemos fazer mais, como é que podemos fazer as pontes com as federações, como é que podemos fazer as pontes com as autarquias, como é que podemos aproveitar os meios envolventes, como é que podemos fazer a ligação às famílias e o João Ribeiro, de facto, com a sua equipa, com membros da DGE, com membros da DGEST, fez um trabalho espetacular ao nível de identificação destas necessidades e eu não podia estar aqui a falar sem enaltecer esse trabalho, porque de facto foi fantástico. Nem tudo o que identificámos é possível aplicar, como calculam, não existem recursos infinitos, pelo que tentámos ao máximo potenciar e melhorar este programa com base nas dificuldades identificadas. Eu vou falando em algumas, começo aqui logo por falar da taxa de cobertura do desporto escolar. Nós estamos a falar que em termos desta prática regular de grupos e equipa de nível 2, estávamos a chegar a 20% dos alunos, não será mal, não é espetacular, mas de qualquer forma era algo que nos preocupava. Mas uma preocupação muito maior relaciona-se com a densidade competitiva. O desporto escolar, por norma, tem as competições, tem vários projetos complementares, que eu depois falarei deles, mas em termos de principais competições destes grupos de equipa, tem as fases de escola, as fases locais, as fases regionais e as fases nacionais, que, como qualquer um de nós pensará, implicam que por vezes há eliminação de grupos e equipa que ficam pelo caminho e que depois havia desmotivação e desinteresse pela competição por terem sido eliminados e que já não vão chegar à final. Então esta foi uma das principais preocupações que tivemos e que vamos tentar melhorar aumentando a densidade competitiva. Outra questão muito importante é a aculturação territorial da oferta desportiva. Tem que, de facto, haver uma ponte com aquilo que é a oferta da comunidade e não nos podemos limitar a oferecer aquelas 37 modalidades que tínhamos sem dar a oportunidade de poder atribuir 3 créditos letivos a um professor que queira desenvolver outra atividade com os seus alunos, ainda que não competitiva. Portanto, isto foi outra das preocupações identificadas. Outra foi o abandono do terceiro ciclo do ensino básico para o ensino secundário. Verificamos que existe alguma desistência, possivelmente por aumento das exigências, pelas questões depois das médias para entrar para as faculdades, as pressões dos pais. Todos sabemos que é uma idade complicada. Reorganização de espaços e horários em função dos alunos. Alguns não faz sentido abrir um grupo equipa numa hora em que um aluno está a ter matemática ou está a ter inglês. Temos que ter atividade no horário em que os alunos estão disponíveis e estão na escola. Ou seja, não faz sentido nem ser no meio da aula de matemática, mas também não faz sentido ser às 8 da noite, porque o jovem já estará em casa. Isso é uma crítica que eu faço frequentemente, quer ao desporto escolar, quer ao próprio desporto federal, que muitas vezes eu aqui posso usar exemplos meus. Eu, por exemplo, gostaria muito, na minha juventude, de ter feito voleibol, mas onde eu morava havia um pavilhão e então o voleibol feminino, o horário disponível era das 11 à meia-noite. Portanto, uma jovem estudante no ensino secundário não vai estar a praticar voleibol das 11 à meia-noite. Portanto, isto é uma preocupação que deve existir, a reorganização dos espaços e horários em função dos alunos, para garantir que há espaços e que há professores disponíveis para quando o aluno pode fazer prática. Adicionalmente, uma diversificação da oferta de atividades. Este gráfico, para quem olhar para ele no nosso programa estratégico 19-21, pode achar estranho. Aqui com este gráfico o que quisemos demonstrar é que, apesar de
em 17-21 tínhamos 37 modalidades, nós temos 80% dos alunos em 12 modalidades. Significa isto, por exemplo, se formos olhar para o fim, nós temos aqui grupos de equipa de taekwondo, um grupo equipa, eu aqui tive que me basear num ano específico, não me pude basear não me baseei numa média, até porque nos últimos 2 anos, no último ano, não é minimamente representativo. Portanto, optei por utilizar os dados de 19-20 para fazer esta demonstração. Mas isto demonstra-nos claramente que há modalidades onde podemos perceber que estamos a utilizar os recursos e que temos de facto muitos alunos. E há outras, quer dizer, eu não sei, mas imaginemos que há hóquei em campo, uma modalidade coletiva, há 4 equipas. Se estas 4 equipas nem sequer estiverem na mesma coordenação local do desporto escolar, elas não podem sequer competir, porque no mínimo tem que haver 4 equipas na mesma coordenação local para poder haver quadro competitivo. Portanto, isto é algo que tem que ser refletido, algo que tem que ser pensado, e foi uma das coisas que nós pensámos para 21-25, foi tentar que nestas situações outra solução que eu falarei quando apresentar, quando passar aqui esta fase do balanço. Não podia deixar de falar também da questão do desporto adaptado. O desporto adaptado foi algo que quisemos também apostar no ano 17-21. Não apenas, quando olhamos para este número de participantes, nós estamos a olhar para, portanto, a linha de cima é considerando todos, portanto, os desportos adaptados, o bóssia, o goalball e todos os desportos adaptados, dá-nos o total. No último ano naturalmente desceu, estamos a falar do ano da pandemia, mas tínhamos 8.300 alunos a fazer estes desportos. Aqui numa perspectiva de inclusão, ou seja, ter jovens com, de facto, necessidades especiais, com jovens sem necessidades especiais a partilharem o mesmo desporto, e muitas vezes a dar essa dificuldade acrescida ao jovem que não tem, porque acaba por haver aqui esta interação, esta compreensão melhor do que... eu digo muito, os meus filhos às vezes a verem o goalball, porque é que eles usam as vendas? Porque de facto nem todas as pessoas têm que ser cegas para poder jogar goalball, mas é de facto uma atividade muito interessante para perceber a dificuldade que o outro sente. E aqui estamos a transmitir valores, estamos a transmitir educação para os alunos neste ponto. Um momento importante também que marcou o programa 17-21, eu não falarei aqui de todos, naturalmente, não teria tempo para isso, mas gostava de dizer que Portugal, e por sua iniciativa, organizou os primeiros campeonatos do mundo escolares de desporto adaptado, de desporto escolar adaptado, na Póvoa de Varzim, decorreu de 7 a 12 de julho em 2019. Tivemos 3 modalidades, 200 participantes e 6 países. Isto foi uma iniciativa de Portugal que foi proposta à ISF, foi um enorme sucesso e de facto é algo que a DGE quer voltar a repetir, quer voltar a propor, porque foi um momento muito muito bom para nós e para os nossos alunos. Adicionalmente, ao nível do programa 17-21, conseguimos criar alguns kits de desporto material inclusivo. Sabemos que muitas vezes são materiais mais caros e que é importante fazer investimento, e é algo que queremos ainda enfatizar mais no futuro. Portanto, 24 kits para cada uma das coordenações locais de material de desporto adaptado, e conseguimos também 5 kits de desporto inclusivo e mobilidade, porque temos um projeto que surgiu como projeto piloto, agora surge como projeto efetivo, que é o programa de desporto escolar sobre rodas, e com estes kits podemos também estender de outra forma esse projeto. Outras considerações, poderia estar aqui a falar ainda mais sobre o 17-21, mas aqui outras considerações que lá está no tal trabalho feito pela Direção-Geral de Educação, que foi sendo detectado, maior articulação com o desporto federado. É preciso fazer essa aproximação, é preciso a existência de uma oferta regular de atividade interna,
nós sabemos que há muitas crianças que o fator competição é por si só razão para não se quererem inscrever num desporto. E se elas souberem que têm que fazer competição, não se vão inscrever no desporto. Alguns estudos mostram que a percepção que eu tenho da minha capacidade, se eu sou ou não sou capaz, determinam eu querer fazer esse desporto. Portanto, se eu acho que não sou capaz, à partida eu nem sequer vou procurar esse desporto. Se eu não tiver à partida uma competição, não tenho aquela pressão de sucesso e vou ganhando a experiência desportiva, vou ganhando habilidades motoras que são essenciais nestas idades mais jovens. Portanto, isto era de facto algo que queríamos, portanto, tirar o peso da competição, mas garantir uma oferta regular, não competitiva, uma oferta regular interna no desporto escolar. Um problema muito grande que também verificamos é a monitorização das atividades desenvolvidas, portanto, a monitorização do trabalho que é feito nos clubes de desporto escolar. Queremos envolver a comunidade escolar, queremos envolver a comunidade envolvente, portanto, quando falamos nisto, outros docentes, funcionários, queremos envolver famílias, autarquias, clubes, associações locais, é necessário esta aproximação. Já o começámos a fazer no ciclo anterior com o projeto DE Territórios, foi um enorme sucesso, com alguns créditos limitados, mas queremos enfatizar mais esta questão. Articulação maior com a educação física, não podemos ter um desporto escolar, especialmente no nível 1, desligado daquilo que que são as aprendizagens essenciais da disciplina de educação física. Não nos podemos esquecer, sem dúvida, daquilo que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Eu coloquei aqui um slide só para vos falar sobre isto e para nós percebermos o quanto o desporto contribui para aquilo que é o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Promoção dos ideais do desporto escolar na comunidade e queremos envolver os alunos naquilo que são as decisões do desporto escolar. A decisão não pode ser só do professor, não pode ser só da DGEST, não pode ser só da DGE. A decisão tem que ser do jovem. O jovem tem que decidir, tem que ter capacidade de decidir o que quer fazer e tem que estar envolvido no processo. Isto foi, de facto, um trabalho efetuado, lá está, pela DGE. Aqui também, paralelamente a este trabalho efetuado pela DGE, nós temos um grupo associado ao Conselho Nacional do Desporto de acompanhamento do trabalho do desporto escolar. Eu sou coordenadora desse grupo, também por isso o Sr. Secretário de Estado me pediu para estar aqui, em que temos muitas entidades representadas, muitas entidades do setor desportivo, mas também do setor escolar e também foram estas as conclusões que fomos retirando. Para isto, então, construímos todos em conjunto o Programa Estratégico do Desporto Escolar 21-25. Começo por falar, então, do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. É, de facto, uma imagem extensa, mas diz quais são os princípios, os valores que um jovem, no final do 12º ano, deve ter para se dizer que, ou seja, um jovem que sai do 12º ano não deve saber só matemática, não deve saber só o inglês, o português. Eu estou com dificuldade em ver, confesso, porque isto às vezes é difícil neste ecrã. Portanto, falamos aqui saúde, bem-estar, ambiente, falamos de consciência e domínio do corpo e eu estar a falar disso parece que estou a falar de desporto, não é? Portanto, falamos de valores como a cidadania, falamos de valores de liberdade, falamos de excelência, falamos de exigência, falamos do saber fazer, falamos de tanta coisa que o desporto nos traz que não podemos desligar. Portanto, a centralidade do valor educativo e social do desporto escolar para os nossos alunos contribui para a aprendizagem e para o processo educativo do aluno. O desporto é uma atividade de complemento curricular. Quando falamos que é de complemento curricular, significa que tem que estar de alguma forma associado ao currículo e que tem que estar naturalmente relacionado com aquilo que nós queremos que o jovem seja no final da escolaridade obrigatória. No desporto há relações de cooperação, oposição, há regras. Uma sociedade tem regras, há
valores, à integração, à aprendizagem do respeito pelo outro, do respeito pelo próximo. E se nós conseguirmos que o desporto seja uma ferramenta educativa e conseguimos potenciar isto na escola e conseguimos que os professores de educação física sintam de facto que o desporto é muito mais do que um resultado competitivo, nós vamos ter uma sociedade melhor. Portanto, no fundo, em termos de programa 17-21, isto é novo, criámos 6 eixos, portanto, naturalmente, o principal eixo é o mais desporto, mais atividade física, porque no fundo é o central, estes são 6 eixos que se interagem, portanto, mais desporto, mais atividade física, formação de alunos e professores, temos um eixo de cidadania, inclusão e ética, cogestão, codecisão na escola, desporto verde e sustentável, envolvimento das comunidades, envolvimento nas comunidades. Isto é o que nós queremos que seja o desporto escolar. Não é só chegar, não é só competir, não é só ensinar o desporto, é ensinar o desporto e utilizá-lo de facto como uma ferramenta educativa, porque quando falamos em desporto escolar, ele é uma ferramenta educativa. Começando pelo eixo 1, começo por falar aqui nas atividades que já existiam no passado e que queremos reforçar, portanto, os nossos projetos complementares com as federações desportivas, são programas que temos feito com algumas federações e queremos continuar a fazer e queremos reforçar. Aqui o atletismo ganha por ter aqui logo três atividades, o Mega Sprinter, o corta-mato, o Olímpico Jovem, são sempre atividades. O corta-mato tem sempre uma festa enorme, com muitos alunos. A Taça do Desporto Escolar é uma atividade que envolve várias federações que nós vamos tentando dinamizar. Isto, no fundo, a Taça do Desporto Escolar resulta como? São os torneios interturmas das escolas, que depois a melhor turma vai à sua fase local, fase regional, fase nacional, e depois tem a tal festa, é uma festa enorme, esta Taça do Desporto Escolar, com equipas femininas, masculinas. Portanto, no fundo, estas parcerias com federações permitem começar aqui esta aproximação. Em termos de níveis, mantemos os 3 níveis no desporto escolar, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, com algumas novidades. Portanto, o nível 1 é, por tradição, o nível onde nós falamos da extensão curricular da educação física. O nível 1 é sempre na componente não letiva do professor de educação física, não podendo haver uma obrigação de atribuição da componente não letiva a atividades desportivas, há uma orientação expressa no programa para que a componente não letiva dos professores de educação física possa ser usada para esta extensão curricular da educação física. É também onde fazemos a promoção da atividade física e desportiva. No nível 2 é onde temos os nossos grupos de equipa, tem 3 horas semanais de treinos. Este ano temos uma novidade, que esta atividade de nível 2 pode ser ou não competitiva. Até agora nós falávamos de 37 modalidades que tinham um quadro competitivo e a partir de agora é possível atribuir 3 créditos letivos a um professor de educação física para uma atividade desportiva não competitiva, pelas razões que expliquei anteriormente, de que há muitos jovens que fogem do desporto pelo fator competição. Nível 3, novidade, portanto, o nível 3 já existia, eram créditos que eram dados a grupos, equipa de referência, mas que podiam ou não ser federados. E nós tendo aqui outras formas de premiar, entre aspas, com créditos letivos, os projetos dos grupos de equipa de referências, nomeadamente o DE+, o DE Territórios, neste ciclo nós queremos garantir uma maior aproximação às federações, pelo que as atividades de nível 3, significa isto que em vez de 3 créditos ganham mais 2, portanto têm 5 horas de treino semanais, apenas para clubes, para grupos de equipa que tenham atividade também nos quadros competitivos federados. Isto é também uma novidade. Outra novidade, no nível 1 e no nível 2, criamos atividades para a comunidade educativa alargada, significa que o professor de biologia, a auxiliar da escola, o pai da criança, o irmão da criança, podem ter desporto escolar.
podem participar nas atividades, ou de forma esporádica no nível 1 ou no nível 2, através de projetos concretos, o chamado DE Comunidades, ou seja, um professor de Educação Física pode abrir um grupo equipa com pais e filhos, mas também pode abrir um grupo equipa só para os funcionários da escola, ou pode abrir um grupo equipa só para os pais. Portanto, isto também acaba por ser aqui uma novidade. Mantemos naturalmente os centros de formação desportiva, são transversais a estes níveis, e tem sido um sucesso tão grande que não podíamos desligá-lo. Este slide seguinte é muito grande, mas é para vos mostrar as modalidades de desporto escolar. Aqui as cor de laranjas, não vou falar sobre elas, porque eram as que já existiam no programa. Já percebi que escrevi aqui 17-21, mas era 21-25, peço imensa desculpa, depois corrigirei. As modalidades de grupos e equipa 17-21 estão a laranja, a azul são as modalidades novas que surgem para 21-25, ou seja, passa a poder existir 3 créditos letivos para o basquetebol 3x3, que já existia como projeto complementar. Passa a existir também a possibilidade de haver grupo e equipa de futebol de praia, de skate, voleibol de praia, mas aqui 3 projetos muito interessantes. Temos aqui o DE Comunidade, que acabei de explicar, para a comunidade educativa alargada. Temos o projeto DE Sobre Rodas, que é um projeto que pretende que todos os jovens possam aprender a andar de bicicleta. Não é só saber pedalar, é saber pedalar em segurança, também saber pedalar na rua para a promoção da mobilidade ativa. E temos o programa DE Escola Ativa. O DE Escola Ativa, no fundo, é tal atividade interna não competitiva que a escola pode escolher. Pode escolher fazer o que quiser, tem é que ser uma atividade desportiva e não precisa de ser sempre a mesma coisa, tem que apresentar o seu projeto, pode escolher inclusivamente começar por fazer um fitness, estou aqui a olhar para a minha colega Vera, que é a mulher do fitness, portanto a Vera domina aqui esta área, portanto podem começar por um fitness, podem optar por fazer torneios de escolas, podem ter muitos alunos e nem sempre são os mesmos que vão, ou seja, imaginemos, temos 3 horas, não conseguimos estar 3 horas com 50 alunos, podemos fazer aí uma divisão, ou seja, desses alunos por essas 3 horas, mas podemos fazer a atividade que quisermos. Portanto, aqui é onde nós conseguimos fazer a tal oferta de atividade interna da escola com créditos letivos para o professor. Portanto, é possível, desde que ela seja regular, desde que haja 3 horas semanais, um professor que tenha no seu horário, marcado horário, 3 horas semanais para fazer esta atividade, pode fazê-lo. Portanto, aqui passando a explicar, portanto, o DE Sobre Rodas foi o tal projeto que já tínhamos feito como piloto, com uma parceria muito grande com a Federação Portuguesa de Ciclismo. Estamos mesmo a terminar, está a Federação de Ciclismo aqui com o apoio da DGE a terminar um manual que vai permitir esta uniformização do ensino, da avaliação diagnóstica e do ensino do pedalar. Temos o nosso projeto DE Comunidade, portanto os professores passam a poder desenvolver atividades direcionadas para a comunidade educativa alargada, alunos, famílias, pessoal docente e pessoal não docente, com ou sem créditos letivos. Isto pode funcionar no nível 1 ou no nível 2, ou seja, por exemplo, um DE Comunidade sendo em nível 1, por exemplo, a um fim de semana organizar, ou durante a semana, um torneio de pais e filhos, uma caminhada, uma prova de orientação, pode fazê-lo esporadicamente, ou então, de facto, ter essa tal oferta das 3 horas semanais, uma oferta mais contínua. A mesma coisa no DE Escola Ativa. O DE Escola Ativa, aqui optámos por fazer só nos segundos e terceiros ciclos, porque é de facto nestas idades que nós temos que trabalhar todas as questões relacionadas com as habilidades motoras, a coordenação, o equilíbrio, a velocidade. Portanto, é aqui que nós temos que aproveitar de tirar aquele foco da competição para aqueles que nós sabemos que não estão focados na competição. Temos que lhe explicar que ser ativo não precisa de ter competição e que não precisa de ser o melhor do mundo para poder fazer desporto. E por isso também aqui no Escola Ativa, outras atividades esporádicas que a escola possa querer fazer também entrarão neste eixo.
Portanto, aqui no nível, no DE Competição nível 2 e 3, falta-me aqui um 3, adicionalmente demos algumas indicações do que pretendemos que as escolas façam, portanto lá está, são as orientações que existem, privilegiar os horários da tarde ou outros em que não existam aulas para os treinos dos grupos de equipa, fomentar que as escolas se organizem para deixar uma tarde livre comum à sua CLDE, isto para evitar a necessidade de haver competições ao fim de semana, portanto, se cada coordenador local conseguir com a sua escola que o diretor permita, no meu tempo não sou eu muito velha, mas pronto, quando eu era jovem havia a quarta à tarde, a chamada quarta à tarde era para o desporto escolar, sabemos que há CLDEs que o fazem já, o objetivo é que todas o possam fazer para evitar precisamente que o fim de semana seja usado para as atividades de desporto escolar, particularmente numa altura em que nós sabemos que há cada vez mais casais divorciados e horas estão com o pai, horas estão com a mãe e depois no fim de semana ainda terem que ir para a competição, sabemos que isso é uma complicação. Portanto, preferencialmente pedir essa organização. Sempre que vejamos que numa determinada CLDE não há possibilidade de formar quadro competitivo, nós vamos tentar orientar os professores para se inscreverem no DE Escola Ativa. Isto não significa que ele não possa desenvolver a modalidade que queria desenvolver. Ou seja, imaginemos aquele grupo, o hóquei em campo que eu estava a falar, que só havia 4, que até podem ser em CLDEs diferentes. Eles podem na mesma desenvolver o hóquei em campo, mas já que não vão ter quadro competitivo, podem abrir um grupo equipa de Escola Ativa em que desenvolvem, para além do hóquei em campo, desenvolvem outras atividades. Portanto, a ideia é fazer esse encaminhamento, essa direção para isso. Aumento progressivo da densidade competitiva, ou seja, não haver aquela coisa de foi eliminado, já não compete, porque isso para muitos é fator, se para muitos competição é fator de desistência, para outros não competição é fator de desistência, portanto isso é outra coisa que tentaremos fazer. Aprofundamento progressivo do nível 3, aproximando do desporto federado, lá está, os 2 créditos extra apenas para o desporto federado, e expandir a criação de grupos e equipas mistos e competições mistas nos escalões mais jovens. Temos aqui uma pessoa do corfball, portanto, isto também para outras modalidades coletivas, pretende-se que nos escalões mais jovens, nomeadamente nos infantis, possam ser potenciadas competições mistas. Aqui é que vem a confusão toda, porque nós, seres humanos, gostamos de rotina e de estabilidade, e aqui é que às vezes o que é o nível 1, o nível 2, o nível 3, a atividade interna é sempre nível 1 e não tem créditos, etc. Portanto, este quadro procurou explicar que é possível haver atividade interna nível 2. Portanto, isto está no projeto, eu não vou perder muito tempo aqui a falar, mas no fundo um projeto complementar é sempre nível 1, tem atividade interna, tem atividade externa, ou seja, tem torneios interturmas, mas também tem o Mega Sprinter e também tem o corta-mato, que é uma atividade externa. Por exemplo, o DE Escola Ativa é nível 1, porque eu posso fazer uma atividade ocasional, é nível 2 porque eu posso criar um grupo equipa com 3 créditos letivos para fazer a atividade que eu desejar, mas é atividade interna porque não tem competição extra-escola. Independentemente de eu poder criar dinâmicas com escolas à volta, isso não é proibido, não é? Mas não é a essência. Portanto, aqui conseguimos neste quadro, que consta do programa que está disponível no site da DGE, e ajuda a perceber. E depois aqui o DE Competição, a questão dos federados, pode haver grupos federados no nível 2, já podia, continua a poder existir, mas passa o nível 3 a ser exclusivo para equipas federadas, para promover de facto essa articulação com o sistema federado.
Estes eixos serão mais rápidos porque são diferentes, não é? Portanto, vamos aqui também ter um eixo de formação, vamos ter ações dirigidas à estrutura do desporto escolar, à estrutura da DGE e da DGEST, isto é uma novidade, claro que faziam formação, etc., mas vamos ter mesmo um plano de formação de acordo com as necessidades que forem sendo avaliadas pelos nossos coordenadores, pelos nossos colaboradores, por todas as equipas que trabalham connosco, isso é muita gente que trabalha na estrutura do desporto escolar e que dá muitas horas à casa e de facto queremos pensar neles, queremos dar-lhes recursos portanto aqui pensou-se num plano de formação para a estrutura do desporto escolar, manter a formação de professores do desporto escolar, garantir ações de formação presenciais, mas agora com a pandemia potenciar ainda mais as ações à distância, continuar com a Semana Nacional de Formação e garantir aqui sempre que possível a certificação das formações pelo IPDJ porque muitos dos professores de Educação Física são também treinadores, portanto as ações dadas pelo desporto escolar poderem também ser certificadas pelo IPDJ para a formação contínua de treinadores. Depois temos aqui os alunos, formação de alunos, o programa de alunos juízes de árbitros já existia em 17-21, começámos aos poucos com algumas modalidades, queremos continuar a reforçar esse projeto, queremos fazer aqui uma coisa de alunos dirigentes, portanto, claro que não são dirigentes sozinhos, mas ter aqui, eles perceberem como é que se organiza um clube, ou seja, o aluno poder ser do desporto escolar sem ser só a praticar desporto. Eu vou dar aqui um caso pessoal, eu para além de fazer desporto também fui árbitra. Um árbitro é uma coisa gira, não é? É engraçado, percebo melhor, eu quando vou ver um jogo percebo melhor o que aquela pessoa está a sofrer, a ouvir os assobios e etc. O programa de desporto escolar sobre rodas também acaba por entrar aqui na formação do aluno, não apenas por ensinar na questão do andar de bicicleta, mas também entra também para outra componente que é a da prevenção rodoviária e do saber circular na escola. Portanto, terminando o eixo de formação, o eixo de cidadania e inclusão, o nosso terceiro eixo, portanto continuamos aqui a trabalhar muito a inclusão no e pelo desporto, queremos investir ainda mais em materiais de desporto adaptado, queremos investir ainda mais na inclusão de alunos com ou sem necessidades especiais no mesmo grupo equipa e treinos e competições mistas, isto na parte da igualdade de género, portanto, que os rapazes e raparigas possam competir. Em tão pouco tempo é um pouco difícil falar de tanta coisa, portanto, há muito mais para além disto, mas eu procurarei aqui fazer o resumo. Adicionalmente, temos aqui este tal eixo da cidadania e ética, transmissão de valores no e pelo desporto, portanto, vamos fazer o compromisso de crianças e jovens para a ética no desporto. Isto, no fundo, o que é que funciona? Isto é a tal novidade. Vão ser as próprias crianças, os próprios jovens a definir quais são os compromissos. Não podem definir uma eternidade de compromissos, mas eles próprios vão definir X regras para a sua escola e vão ter que as cumprir. E serão eles próprios, ao fazer as regras, que serão juízes deles próprios e dos seus pares. Ou seja, aqui o jovem a entrar, portanto, compromisso de fair play e a existência disto será, sem dúvida, valorizada no nosso projeto DE+, que é um projeto de valorização que permite às escolas terem mais créditos letivos. Portanto, passamos agora aqui para o eixo 4, cogestão, codecisão na escola. Este eixo é um eixo complexo, mas, no fundo, o que é que nós queremos? Queremos dizer que o aluno pode ter um papel na sua escola, pode coorganizar os torneios, as associações de estudantes, por exemplo, podem ter um papel mais interativo, os alunos do desporto escolar devem reunir regularmente com os seus coordenadores de desporto escolar na escola, com vista a planear, com vista a eles próprios poderem decidir as suas atividades, devem ter codecisão nas atividades que envolvem a comunidade. Sabemos, por exemplo, nos mais velhos, muitos deles estão em associações juvenis, estão em clubes desportivos fora da escola, portanto, eles próprios podem ser canalizadores desta interação com a comunidade, valorização do
voluntariado jovem, isto já existe, os voluntários são dos principais pontos de apoio que nós temos sempre nas finais nacionais, queremos continuar a ter isso e a valorizar esse papel. As associações de estudantes já referi, os alunos como dirigentes do Clube Desportivo Escolar, articulação com o movimento associativo, queremos criar a figura do aluno embaixador do desporto escolar, porque a relação entre pares é sempre mais positiva para cativar outros alunos a fazer desporto escolar, e decisão de articulação do desporto escolar com outros projetos escolares. Isto quer dizer o quê? Pode ser o clube de artes da escola ou, em conjunto com o professor da EVT, a criarem uma mascote do clube de desporto escolar da escola. O clube de jornalismo da escola pode fazer a reportagem das atividades desenvolvidas. Portanto, há tanta interação que pode ser feita e pode ser potenciada. Algumas escolas já o fazem e é isto que nós queremos que exista. Esta interação, o desporto... ou seja, nós no desporto temos tantas profissões, nós temos os jornalistas do desporto, nós temos os dirigentes do desporto, nós temos tantas funções que não apenas o atleta, e é isso que nós queremos que as crianças percebam, e que nem todos têm que ser campeões do mundo para poderem de alguma forma interagir com o desporto. No eixo desporto verde e sustentável, algumas coisas são óbvias. Portanto, os nossos centros de formação desportiva surgiram precisamente no âmbito da primeira estratégia de mar de 2013-2020, surgiram os centros de formação desportiva. O projeto de comunidades vai também, no âmbito do PRR, vamos ter bicicletas para o projeto de comunidades. O projeto de sobre rodas vai trabalhar muito aqui a questão da mobilidade ativa e sustentável, e depois há outra coisa que é a pegada ecológica do desporto escolar. Vamos começar a medir, já o fizemos num dos campeonatos que tivemos, em Viseu isto foi feito, a medição da pegada ecológica do desporto escolar, mas vamos continuar a trabalhar nisto e a melhorar as nossas atividades do desporto escolar. Ao nível dos centros de formação desportiva, aqui só para perceber, na tal estratégia do mar, começámos com 13 centros de formação desportiva, na altura eram todos centros náuticos, atualmente temos 73, não crescemos precisamente porque durante a pandemia nós optámos por tudo o que eram projetos de candidatura de EMAIs, de territórios, centros de formação desportiva e nível 3, houve uma opção estratégica de, como não foi possível fazer avaliação, mantivemos, portanto estamos assim neste momento nos 33 centros de formação desportiva, temos os das modalidades náuticas, temos o golfe, atletismo e natação. Ao nível deste eixo específico do desporto verde e sustentável, queremos garantir que as atividades que se desenvolvem nos centros vão além daquilo que é o simples ensino do desporto. O respeitar o oceano, o respeitar o mar, o perceber que a bicicleta, no caso do DE sobre rodas, é um meio mais sustentável para o nosso planeta no futuro, para curtas deslocações, não precisamos de andar de carro sempre para todo o sítio onde nos deslocamos. Depois, nesta coisa de reduzir a pegada ecológica do desporto escolar, por exemplo, ao nível das nossas competições, fomentar a utilização de cantis, utilização de água da torneira em vez da utilização de garrafas de águas de plástico, planeamento dos próprios transportes para competições. Sabemos sempre que, se houver uma boa gestão e um planeamento dos transportes, podemos poupar também aqui na gasolina, incentivar que os duches após a prática desportiva são rápidos, não há ali muito tempo de desperdício de água. Eliminar a utilização de materiais descartáveis durante as refeições, no planeamento das atividades de campeonatos regionais, procurar evitar o consumo e o desperdício de resíduos, folhetos, cartazes, muitas vezes são desnecessários, cada vez mais as tecnologias permitem-nos usar projeção, por exemplo, e nós não termos que estar a imprimir papéis ou enviar quase todos os jovens têm um telemóvel, podemos enviar o programa para o mail dos seus alunos e isso também nos permite aqui poupar. Promover atividades ao ar livre e natureza, garantir a sua conservação, assegurar a manutenção de todos os espaços, sempre. Depois, aqui então, no envolvimento das e nas comunidades, o tal programa de desporto escolar da comunidade que já referi,
portanto, é a comunidade entrar no desporto escolar, mas também o desporto escolar entrar na comunidade, portanto, garantir aqui uma maior aproximação da articulação com o desporto federado e com o desporto autárquico, sempre que possível aumentar esta comunicação. Pronto, depois aqui eu optei só por colocar os vários projetos, isto está no programa, não vale a pena estar aqui a mencioná-los, mas queria-vos dizer que todas as medidas e projetos que fui apresentando, eu optei por falar num eixo ou no outro, mas acaba por cruzar-se com vários destes eixos. Ou seja, quando eu falo em atividade física, não posso dizer que aquilo contribui só para o eixo 1, contribui para outros, não é? Quando falo em centros de formação desportiva, não posso só falar do eixo 5, tenho que falar também de outros. Portanto, aqui para perceber que há de facto uma interação muito grande. Depois coloquei aqui os nossos objetivos estratégicos do desporto escolar. Se consultarem o programa, a cada objetivo estratégico estão associados objetivos operacionais, com metas específicas. As metas serão avaliadas de 2 em 2 anos, portanto, claro que anualmente há sempre um relatório, mas faremos questão de ter uma monitorização ao final de 2 anos e depois outra vez passar 2 anos, portanto, poderei aqui ler rapidamente, em termos de objetivos, são vários, mas eu vou tentar ler rapidamente. Contribuir para que o desporto escolar se constitua como a verdadeira base da pirâmide desportiva, porque é lá que estão os nossos alunos, e para ser a base da pirâmide temos que garantir que esta pirâmide, quando sobe para o topo, se articula depois com o desporto federado. Contribuir para o cumprimento das recomendações da atividade física através do aumento do número de alunos nas atividades de nível 1 do desporto escolar. Sabemos que as recomendações são 60 minutos todos os dias, mas não podemos deixar esse trabalho só para a escola, temos também de deixar um bocadinho para os pais, que os pais também têm que ser educados. Este envolvimento dos pais no desporto escolar é também para os educar, para a importância de irem com os miúdos ao parque quando saem da escola e não irem diretos para casa. As vidas são difíceis, mas eu trabalho num gabinete e consigo ir quase todos os dias com os meus filhos ao parque, portanto, eu sei que às vezes custa e depois temos que nos deitar tarde, mas os pais têm que também, temos que ajudar os pais a ter estratégias para ajudarem os seus filhos a serem ativos. Contribui para a prática desportiva competitiva através do aumento do número de alunos nas atividades nível 2 e 3 do desporto escolar. Garantir a prática efetiva das atividades do desporto escolar. Fala aqui muito daquela questão da organização dos horários e dos espaços em função do aluno e não em função do espaço e do professor. Contribui para a saúde e bem-estar do jovem. Aumentar oportunidades de formação e atualização de conhecimentos dos professores. Formação contínua, muito, muito importante. Promover a participação dos alunos em outras funções. O aluno não tem que ser só um praticante, o aluno pode ter outras funções no desporto. Promover o desporto escolar pela comunidade, promover a inclusão de todos os alunos em todas as atividades, garantir igualdade de género no desporto escolar, promoção do espírito desportivo e fair play, portanto isto para nós é determinante para evitar que no futuro na sociedade tenhamos que lidar ou continuar a lidar com estes problemas. Promover a sustentabilidade no desporto e pelo desporto, portanto aqui a tal ferramenta educativa. Promover a articulação do desporto escolar com o desporto federado, promover o desporto escolar junto dos encarregados de educação, o envolvimento do desporto escolar com a comunidade, dinamizar a marca desporto escolar na própria escola. Isto é fundamental. As pessoas têm que perceber que o desporto escolar não é só aquele professor que tem direito a 3 créditos letivos para estar lá só com um apito na mão a pôr a bola para os meninos. Isso é muito importante e os professores têm um papel, mas todos nós temos um papel aqui nesta dinamização, na dinamização até desta marca desporto escolar pelos encarregados de educação, e desenvolver competências de gestão dos técnicos da estrutura do desporto escolar. Poderão consultar muito mais informação, muito mais detalhadamente no programa. Tentámos fazer uma coisa coesa, estruturada, um trabalho que nunca envolveu tanto a auscultação como desta vez, claro, tudo à distância, mas agora importa é conseguirmos levar isto para a frente e conseguirmos implementar o projeto. Provavelmente excedi-me aqui um bocadinho na hora, mas penso ter
terminado, portanto agora é o slide em que eu digo obrigada.